Graça e paz. Eu vou contar a minha experiência de terça para quarta, essa madrugada de terça para quarta, né? A apóstola orou em mim e o anjo me pegou pela mão e me levou em um lugar que ele falou que precisava me levar para algo da minha vida, algo pessoal meu. E depois dessa parte, o anjo pegou e falou que ia me levar em um lugar no inferno para me ver uma pessoa, um, um pastor que já morreu. E aí a gente foi. Eu entrei num buraco negro junto com esse anjo. E a gente foi, aparecemos numa sala. Era tudo fechado a sala, tinha uma porta, e nessa porta tinha 4 demônios protegendo aquela sala, na porta daquela sala, né? E o anjo quando o anjo apareceu, eles abriram a porta da sala e a gente entrou naquela sala e eu vi um homem sendo muito torturado. Só tinha ele naquela sala com muitos demônios torturando ele. E eu vi uma serpente entrando entrava, perfurava ele, saía, entrava e saía no corpo dele e os demônios torturando ele de todas as formas. E aí eu perguntei é, do anjo, né? Com todo respeito, eu chamo o anjo e falo pro Senhor, né? Senhor, quem foi esse homem? E aí ele falou o nome do homem, né? Eu não sei falar o sobrenome, só sei falar o nome, William. E aí ele falou, esse foi um falso profeta. No seu tempo, ele foi um falso profeta na terra. Eu falei, Senhor, de que tempo ele é? E o anjo falou que de muito tempo, muitos anos atrás, ele foi um falso profeta de muitos anos atrás. E ele está lá no inferno por falar heresias, por falar coisas ao contrário do que está escrito na Bíblia, distorcer a Bíblia. O anjo falou para mim que ele distorceu a Bíblia. Ele falou coisas absurdas que nunca existiu. Eu falei, Senhor, e o anjo falou assim, ele foi um falso profeta nessa terra e ele está sendo torturado aqui, específico nessa sala, por levar muitas vidas a acreditar nele. Muitas vidas se perderam, vieram parar no inferno por causa dele, pelos ensinamentos dele que não vinha do Senhor. E, e por essas vidas ele está pagando aqui na terra. Por essas vidas, ou aqui no inferno, desculpa. Por essas vidas ele está pagando aqui no inferno. Por ser um falso profeta daquela época. Naquela época já tinha falsos profetas. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mas Senhor, que tortura forte, né? Ele falou, pelas heresias que ele falou, pela distorção da palavra do Senhor, ele está aqui, sendo torturado. E tem que alertar o povo que ainda segue as heresias que ele falava. Naquele tempo ainda tem gente que segue o que ele falava, o que ele pregava. Ainda tem gente seguindo isso. E as pessoas têm que abrir os olhos, porque nada do que aquele homem falava era de Deus. A distorção da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada do Senhor. Vá lá, volte e fale para o seu apóstolo a sua experiência, para alertar várias outras pessoas que ainda acreditam no que aquele homem falava, no que aquele homem
fazia e falava. Eu falei, amém, eu vou sim falar. E foi quando o anjo me tirou de ver, né, daquela tortura toda e me levou de volta para a igreja. Essa foi minha pequena experiência dessa madrugada, né? A graça e a paz, povo de Deus. Aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 11, que diz assim: E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Amém, irmãos? Isso aí é Jesus nos alertando já dos últimos dias, né, que surgiriam isso. E, né, a experiência da irmã Yara, que ela teve com o William Branham, na hora que ela foi arrematada, eu pedi para o Senhor mostrar. Senhor, mostra para ela onde está William Branham. E aí, né, o Senhor podia encaminhá-la ao céu, como foi com Davi Miranda, com Kenzat Sushi, ou, né, aconteceu o que ela viu. Irmãos, e pesquisando um pouco a fundo sobre esse homem, né, esse pastor que morreu, realmente, né, ele deixou uma igreja, né, e a qual essa igreja ela quebra alguns princípios bíblicos, né, como tipo, eles não creem no batismo, na Trindade, na verdade, né, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles tomam Santa Ceia com vinho mesmo, esse mesmo vinho que é comercializado nos bares. E também a pior de todas, né, a pior de todas é eles alegam, né, esse pastor, na verdade, ele alega nos seus livros que Caim, ele não era filho de Adão. Caim foi filho de um relacionamento sexual entre a serpente e Eva. Entendeu, irmãos? E que a outra heresia é que o pecado não foi quando Adão desobedeceu comendo o fruto, e sim foi o sexo entre Adão e Eva. Porque ele diz que o fruto, né, que a serpente deu a Eva foi um relacionamento de sexo, e aí Eva deu ao seu marido, ofereceu lá, já grávida, né, de Caim, entre aspas, vamos assim dizer, segundo a teoria, e aí, né, nasceu Caim, né, e o pecado foi ali o sexo. E também, né, um de seus pregadores também diz que a serpente entrou na arca de Noé e engravidou uma das noras de Noé. Então, irmãos, são coisas assim absurdas, né? Não é só ele, mas assim como tem se levantado, né, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, e fazendo sinais, prodígios também, sabe, irmãos? E totalmente fora da palavra, né? Então, irmãos, eu não ia nem postar essa experiência, mas como o anjo falou para ela, você precisa alertar as pessoas. Então, muito cuidado, né? Você que tem acesso à internet, faça uma pesquisa aí, você sabe como fazer. Ore ao Senhor, né? Eu apenas direcionei o arrebatamento, né, da irmã conforme o dom que Deus nos deu aqui na igreja Shalom, e, né, ela poderia muito bem ter ido no céu, ver se ele estava lá, conversar com ele, ou, né, como aconteceu, né? Então, irmãos, esse é um alerta, fica de alerta. Muitos falsos profetas têm se levantado ultimamente, têm surgido, e eu sempre digo, né, algumas pessoas questionam, eu sempre digo, irmãos, faça a prova de Deus até de nós mesmos, sabe? Até de nós mesmos, para saber se estamos na direção de Deus ou não. Porque eu tenho medo, sabe, irmão, de sair da direção de Deus, né? De estar longe de Deus sem perceber a distância. Então tem pessoas hoje em dia que já perderam esse temor, né? Já perderam a questão da humilhação, de se humilhar, de se entregar ao Senhor. E longe de mim tal coisa. É isso, nós batalhamos todos os dias, oramos incansavelmente todas as noites para que isso não aconteça, para que o Senhor nos livre das tentações, das exaltações, para que a verdadeira essência do Senhor continue sendo derramada em nossa vida. Então, queridos, cuidado, ore, leia a sua palavra. A Bíblia diz: pela oração e pela palavra sois santificado. Não adianta só nós orarmos, cheio do poder de Deus, e não conhecer a palavra, não é verdade? Então temos que conhecer a palavra, temos que aprender, né, que nós servimos um Deus vivo, um Deus que pode se manifestar hoje, sim, né? Então você pode sim fazer prova de Deus, você pode sim invocar o nome do Senhor, e você pode sim receber a resposta de Deus sobre tudo que você quiser.
Amém? Você pode receber sua resposta em sonho, ou através de um profeta, ou o próprio Senhor mesmo aparecer para você e falar contigo. Ele apareceu para Paulo, né, para vários outros irmãos, né? Jesus, então, ele pode também aparecer para você, né? Como tem feito aqui na igreja Shalom. O Senhor tem arrebatado pessoas e tem mostrado essas coisas. Amém, queridos? Então, tá aí, foi isso que aconteceu quando direcionamos o arrebatamento a William Branham, e infelizmente, né, foi isso que a irmã viu. Amém, queridos? Vou orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresenta este homem, esta mulher, Senhor, que ouviu essa experiência, que está orando comigo aqui, que está ouvindo essa oração. Meu Pai querido, Pai amado, na sequência do versículo, tua palavra diz: por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriarão. Senhor, e o que tem acontecido, Senhor, tem surgido os falsos profetas, sabe, e como consequência as pessoas têm morrido espiritualmente, meu Pai. Mas eu peço, Senhor, a tua graça, eu peço a tua proteção, eu peço que o Senhor visite essa geração, que o Senhor nos visite, que o Senhor venha com glória, com poder, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai querido, Pai amado, nos proteger, Senhor Deus, protege a nossa mente, protege o nosso coração, protege, meu Pai querido, Pai amado, nosso corpo, a nossa vida, Senhor Deus, que possamos estar sempre crescendo na graça, crescendo no conhecimento do Senhor, meu Pai querido, Pai amado, e acima de tudo nos ajuda, Senhor, a andar no caminho da santa doutrina, Senhor, no caminho da porta estreita, na santidade, Senhor, para que naquele grande dia, Senhor, nos encontremos lá contigo no céu, Pai. Então abençoa este homem, essa mulher, essa pessoa, esse jovem, esse adolescente, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do